Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal. Meu nome é Clóvis Faleiro, sou formado em Administração de Empresas, consultor na área empresarial e sou investidor na Bolsa desde 2016. Esse canal eu criei com o objetivo de compartilhar as minhas experiências, os meus erros, os meus acertos, as coisas que deram certo e que deram errado, para que dessa forma vocês possam refletir e montar a estratégia de investimento de vocês. Aqui a gente não faz análise, não faz recomendação, mas a gente procura trazer um pouco dessa minha história e de modo a lhe mostrar as coisas que funcionaram, as que não funcionaram e explicar o porquê funcionou e o porquê não funcionou. Estamos com uma série Como Escolher Boas Empresas para Investir e estamos finalizando, vamos dizer assim, a reta final dessa série, que é exatamente a minha carteira de ações atual. Nessa série eu expliquei como é que eu escolho as empresas, né? Porque as empresas, as ações são parte de empresas, então a gente precisa estudar as empresas. Então essa é a questão básica que eu defendo para todo investidor. Ele precisa aprender a estudar as empresas. No vídeo 4 dessa série, se você não assistiu, assista, eu elenco os principais itens que nós devemos observar ao analisar uma empresa, antes de comprar a sua ação. É muito importante que você entenda essa dinâmica, esse processo. Para mim, de certa forma, isso foi fácil, porque sou formado em administração de empresas, consultor nessa área de empresas, né? Então trabalhei com grandes empresas do Brasil e do exterior nessa área de planejamento estratégico, análise de viabilidade econômica, implantação de projetos. Então isso foi, de certa forma, me ajudou muito a fazer essa leitura que eu julgo que seja essencial para uma pessoa que quer investir. Porque se você vai escolher uma ação, essa ação ela é uma parte representativa da empresa. Portanto, é fundamental conhecer a empresa, seu histórico, seus negócios principais, sua dinâmica de atuação, quem são os seus líderes, qual é o planejamento estratégico, a visão de futuro dessa empresa, seus concorrentes, entendeu? Todos os fatores que afetam o desempenho dessa organização, tudo isso a gente precisa estar atento e precisa acompanhar. Bom, eu já falei aqui da minha carteira de ações, nos vídeos anteriores eu falei da Oi, que é uma das empresas que eu tenho em carteira, da Magazine Luiza, que é a segunda empresa que eu expliquei aqui em vídeos anteriores. No último vídeo eu falei sobre a Marfrig e falei também sobre a Azul, né? Então 4 empresas que compõem hoje a minha carteira de ações. E agora eu chego ao final, trazendo os 2 últimos nomes, porque no momento eu tenho 6 empresas, 6 ações na minha carteira. E que empresas são essas que estão faltando? Bom, em primeiro lugar, eu queria mencionar a Via Varejo, né? Via Varejo, que também é uma empresa que atua na área de e-commerce, muito embora ela esteja atrasada no desenvolvimento de sua digitalização. Então é uma empresa que sempre teve uma presença muito forte em lojas físicas, né? E ela vem se transformando, tanto as Casas Bahia como a Ponto Frio, que pertence à Via Varejo, e ela vem se transformando de um tempo para cá, investindo mais em marketplace, investindo mais na sua digitalização, no seu comércio eletrônico. Por outro lado, em relação aos seus concorrentes, Magazine Luiza, B2W, Lojas Americanas, ela está ainda muito atrás dessas outras empresas. No segundo trimestre desse ano, o Credit Suisse, ao analisar a Via Varejo, já tinha emitido um relatório dizendo que previa fortes vendas para a Via Varejo no seu e-commerce no segundo semestre. Então isso chamou minha atenção quando eu vi essa avaliação do Credit Suisse. Ele considerava que o segundo semestre os destaques do setor seriam exatamente a Magazine Luiza, que eu já tinha, e a Via Varejo. A Via Varejo foi a empresa das que trabalham nesse segmento, foi a que mais sofreu com a pandemia. Se vocês pararem para observar, em abril as ações da Via Varejo foram lá para a Bacia das Almas. Por outro lado, para quem acreditava que a empresa ia ter uma forte expansão de negócios ao longo do ano, foi uma excelente janela de oportunidade.
porque de abril, quando ela esteve no fundo do poço, para o final de julho, as ações tiveram uma alta de 377%. Veja vocês, 377%. A Bolsa de Valores é um negócio maravilhoso. E tem gente ainda que fica falando em fundo imobiliário, caderneta de poupança, fundo de renda fixa, título do Tesouro Nacional. Eu não consigo entender alguém que ainda defenda esse tipo de alternativa, né? Letra de crédito agrícola, letra de crédito imobiliário, não faz o menor sentido, né? As ações de abril para o fim de julho valorizaram 377% da Via Varejo. Ela resolveu focar na sua digitalização, inclusive tirou alguns diretores que trabalhavam nessa área, pessoas da área técnica, que eram da Magazine Luiza. Ela foi lá pescar algumas pessoas e trazer para a empresa. Isso chamou minha atenção também. Então veja que são informações que a gente vai olhando e vai observando, né, no dia a dia das empresas. Na hora que você coloca uma empresa no radar, você vai acompanhando as notícias. Eu acompanho essas notícias, eu tenho assinatura do Valor Econômico, do Estado de São Paulo, e a revista Exame eu estou sempre acompanhando. Esses 3 veículos de comunicação me dão as principais informações que eu julgo necessárias para avaliar empresas no Brasil, entendeu? São minhas fontes de informação. Então, a empresa já vinha sinalizando no segundo trimestre que o segundo semestre seria muito positivo. E de fato foi o que aconteceu. O resultado saiu ontem. O terceiro trimestre houve um lucro líquido de 590 milhões. Isso comparado com o terceiro trimestre de 2019, foi um resultado impressionante, porque o terceiro trimestre de 2019 a empresa tinha registrado um prejuízo de 346 milhões de reais. Então ela saiu de um prejuízo de 346 milhões de reais para um lucro líquido de 590 milhões. O EBITDA chegou a 1,1 bilhão de reais, versus o mesmo período de 2019, quando tinha tido um prejuízo de 97 milhões. Tinha sido negativo o EBITDA em 97 milhões. As vendas no trimestre, considerando as lojas físicas e digital, chegaram a um valor de vendas de 10 bilhões de reais. Uma alta, portanto, comparando com o ano anterior, de 43%, certo? Vale dizer ainda que o e-commerce, né, quando a gente olha a parte apenas de marketplace e o canal online, teve uma alta de 219%. O resultado desse segmento digital foi de 4,1 bilhões, das lojas físicas 5,9 bilhões. Então veja que as lojas físicas ainda continuam na frente, mas vem crescendo o e-commerce, já está quase próximo aí do resultado. 60-40, né? 60% da receita vindo de loja física, 40% vindo de e-commerce. Veja que se a gente comparar com a Magazine Luiza, é bem diferente, porque a Magazine Luiza hoje, 2/3 do seu resultado já vem do meio digital. Então veja que ainda tem um grande caminho a percorrer a Via Varejo. A outra empresa que eu queria destacar é a JHSF, que eu tenho em carteira. Empresa que ela é bem diversificada, é uma empresa que tem negócios na área de construção civil, que vem fazendo uma retomada desde o ano passado, a construção civil no Brasil. Então, ela tem construção civil, ela atua também na área de shopping center, ela atua na área de hotel e restaurantes e também tem um negócio de um aeroporto para jatos executivos em São Paulo. Então, ela é bem diversificada. Ela sofreu muito no início do ano com a pandemia. A pandemia afetou, sobretudo, né, os negócios de restaurante, de hotel, de shopping center. Por outro lado, continuou performando muito bem a construção civil. A JHSF tem uma característica, ela é uma empresa voltada ao público de luxo, ao público rico, entendeu? Essa é a característica da JHSF. O público dela é a classe A e classe B, mas foco principal classe A. Então é o pessoal que tem mais, vamos dizer assim, bala na agulha, que tem dinheiro e que a crise não prejudica muito esse segmento, né? Com crise ou sem crise as pessoas continuam ricas. Então ela acabou performando no segundo trimestre, para vocês terem uma ideia, apesar de ter sido afetada no shopping, no aeroporto, ou no aeroporto não, no shopping,
Do próprio aeroporto, apesar de ser jato executivo, utilizou menos o aeroporto que eles têm em São Paulo, mas o restaurante, hotel, teve tudo baixa no segundo trimestre. Mesmo assim, no segundo trimestre, ela apresentou uma alta no seu lucro de 5.000%. 5.000%. O lucro líquido dela chegou a 254 milhões, com um crescimento, portanto, uma variação positiva de 80%. Tá? E o que explicou isso? Explicou a construção civil, que foi o carro-chefe da empresa no segundo trimestre. Nesse universo da construção civil, da JHSF, um empreendimento específico chamado Fazenda Boa Vista, em São Paulo, teve alta nas vendas de 532%. 532% no segundo trimestre. Isso compensou totalmente as perdas que eles tiveram de receita nas outras áreas que eu citei, shopping, restaurante e hotel. Já o terceiro trimestre foi também muito forte. As vendas continuaram em alta, uma alta de 192%. O Fazenda Boa Vista continua performando bem, teve um crescimento de 321%, o empreendimento Fazenda Boa Vista. O lucro líquido da empresa chegou a 176 milhões, uma alta de 87% comparado com o mesmo período de 2019. O EBITDA teve uma alta no mesmo período de 232% e a receita bruta cresceu 87%. Ok? Vale aí mais um destaque. O hotel que os hotéis voltaram a funcionar, os hotéis que a JHSF tem, que são os hotéis Fazano. Né? Você já deve ter ouvido falar dos hotéis Fazano. Os restaurantes também são os restaurantes Fazano, o restaurante Gero, que também são restaurantes que compõem esse conglomerado da JHSF. Eles estão funcionando desde outubro, né, a pleno vapor, aí os restaurantes e os hotéis. E os shopping centers estão performando muito bem. Em São Paulo, o shopping Cidade Jardim, que pertence ao grupo, e o shopping Iguatemi são os que estão mais bem performando no ponto de vista de vendas lá em São Paulo. Vale dizer ainda que o aeroporto, que é para jatos executivos, está em expansão, estão ampliando os galpões onde ficam estacionados os aviões executivos, né? E esse aeroporto ainda não está precificado no valor das ações. Essa é uma informação interessante, que ainda não está compondo o preço da ação esse aeroporto, ainda não está devidamente precificado. Então, isso, na hora que acontecer, do ponto de vista contábil, vai gerar uma agregação de valor e, consequentemente, um aumento no preço da ação da empresa. Né? Então, são essas duas ações que faltavam eu destacar aqui para vocês, que completam a minha carteira de ações atual. Né? A forma como eu cheguei até elas, no vídeo 4 tem os itens ali que eu elenco, que são os pontos que me levaram a estudar essas empresas e identificar nelas oportunidades de crescimento e de valorização. Existem outras empresas que eu estou estudando no momento, que estão no meu radar. Eu já disse aqui, quem acompanha o canal, que eu sempre procuro olhar empresas na Bolsa Americana, então estão no meu radar empresas americanas. Uma delas que é sempre a minha preferida para investir é a Apple. Fora a Apple, eu estou analisando a Amazon e a Microsoft como oportunidades, e a Disney como oportunidades de investimento nos Estados Unidos. Então, a Apple, a primeira opção, e geralmente eu procuro duas ações americanas. A primeira é a Apple e a segunda eu ainda não me decidi, estou estudando, mas tem essas candidatas, a Amazon, a Microsoft e a Disney. Né? Quem sabe ser sócio do Mickey. Essas são algumas possibilidades. E aqui no Brasil tem ainda uma empresa que eu estou estudando, que é a PetroRio, que é uma empresa de petróleo. Entre Petrobras, que é uma estatal, e PetroRio, eu preferiria, se eu fosse escolher alguma para investir, seria a PetroRio, porque é empresa privada. Então, são empresas que eu estou estudando, ok? Estou analisando, porque eu estou com 6 ações na carteira e meu número ideal é entre 7 e 8 empresas, não mais do que isso. Então eu já estou com 6, eu posso manter essas 6 até o final do ano, substituir uma se eu achar prudente, mas sempre tendo esse norte de que eu devo ter entre 7 e 8 empresas na carteira. Tá?
Estou avaliando as condições, o cenário econômico brasileiro também. Caso eu perceba também um risco maior da parte de economia brasileira, eu posso ampliar uma participação maior, né, na Bolsa Americana. Enfim, isso são cenários, são estudos, é por isso que é importante manter-se inteirado do que acontece no Brasil e no mundo. É sempre importante você estar buscando informações, buscando coisas que façam significado, que tenha relevância para a sua estratégia de investimentos. Então você já sabe quais são as suas ações, definiu suas ações e você vai estar antenado verificando o que é que pode afetar a valorização delas, e aí você vai balanceando a sua carteira conforme o cenário, conforme as possibilidades que você enxerga pela frente. Bom, essa era a ideia do vídeo de hoje, e assim a gente conclui essa série que a gente fez de como escolher boas empresas, onde eu aqui consolido, eu faço o fechamento da minha carteira atual de ações e compartilho com vocês, né? Espero que tenham gostado, deixe o like, compartilhe com os amigos, continue nos acompanhando no canal. Amanhã é dia do nosso Café com Ações. Até a próxima.